Olá, oitavo ano! Na aula de hoje teremos como foco a regência nominal. Regência nominal é a relação que um nome estabelece com seu complemento, através de uma preposição. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. O complemento chamado de complemento nominal completa o significado do nome, que teria o seu sentido incompleto sem esse complemento. Veja o exemplo abaixo. Por favor, tenha respeito por mim. Então, aqui eu tenho o substantivo respeito. É um substantivo que precisa de um complemento. Veja, por favor, tenha respeito. Respeito por quem? Ou pelo quê? Então, eu não posso terminar a frase até aqui. Esse substantivo, ele pede um complemento. Sem esse complemento, o sentido dele vai ficar incompleto. Então, aqui nós temos em seguida uma preposição para vir o complemento. Por quê? A função da preposição, gente, ela é ligar uma palavra com a outra. Então, vejam só, preposições usadas na regência nominal. Para estabelecer regência nominal, as preposições mais usadas são a, de, com, em, para, por. Vai variar muito do substantivo, do adjetivo, do advérbio, porque cada um vai exigir, pedir um tipo de preposição. Vejam aqui essas dicas, ó. Vejam só aqui. Adepto de quê? Então, quem é adepto? É adepto de alguma coisa. Por isso que a palavra adepto exige a preposição de. Aversão a. Aversão a quê? Então, exige a preposição a. Ansioso por ou para. Ansioso por quê? Para quê? Então, exige aqui duas preposições. Eu posso usar uma ou outra. Apto a ou apto para. Então, sou apto a quê? Apto para quê? Então, aqui nós podemos utilizar uma dessas duas preposições quando tivermos a palavra apto. Alheio. Alheio a quê? Então, alheio exige a preposição a. Veja essa propaganda com o tema Outubro Rosa. Analise a frase aqui, ó, da propaganda do Outubro Rosa. A sua amiga do peito é a sua prevenção. Nela temos regência nominal. Será? Eu tenho substantivo, adjetivo ou advérbio? Tenho sim. Vamos observar aqui de perto. A sua amiga do peito é a prevenção. A sua amiga, amiga de quem? Então, quando eu utilizo amiga, nesse caso aqui como adjetivo, ele pede um complemento. Se eu não colocar, vai ficar incompleto. A sua amiga. Sim, mas que amiga? Então, do peito vem aqui como complemento do adjetivo amiga. Perceba que junto temos o que? A preposição para fazer essa ligação. Amiga, aqui nós temos o adjetivo, do, preposição, e peito, que seria o complemento. Então, aqui eu tenho uma regência nominal bem feita. Substantivo, preposição e complemento. Vocês estão vendo agora vários substantivos, adjetivos e advérbios. Cada um deles exige uma preposição ou duas que pode ser aplicado, certo? Mas a dica principal é você sempre fazer a pergunta à palavra. Que perguntas? A que, a quem, em quem, em que? Para quê? Para quem? Com que? Com quem? Então, você vê a palavra, você vai fazer a pergunta. De imediato, se você fizer a pergunta, você vai perceber qual é a preposição que ela vai exigir. Perceba. Vamos aqui ampliar. Nós temos aqui a primeira palavra, acessível. Acessível a que ou a quem? Então, a própria pergunta já me responde qual é a preposição que eu devo usar, que é o a. Outra aqui, ó, amante. Amante de quê ou de quem? A pergunta novamente já traz a preposição. Amante exige a preposição de. Amoroso. Quem é amoroso? É amoroso com quem? Então, amoroso exige a preposição com. Doutor. Em que? Então, ele fez doutorado, ele estudou
Sobre o quê? Então, nesse caso aqui, doutor em ciências, doutor em matemática, doutor em economia, por exemplo. Então, doutor exige a preposição em. Apto, como nós vimos já o exemplo. Apto para quê? Então, aqui apto exige a preposição para. Admiração. Quem tem admiração por quem? Então, aqui percebemos que a admiração exige a preposição por. Você pode depois analisar bem de pertinho cada uma das palavras e fazer esse teste das perguntas para você perceber qual a preposição deve usar. Prestou atenção nas explicações? Não. Então, volte para o início, antes de ver a atividade. Se já compreendeu, então vamos lá para a explicação da atividade. Número 1. Qual preposição completa aqui esta propaganda? Presta atenção, gente. Nós temos aqui, ó. Declare seu amor. Onde tem a interrogação, falta uma preposição. Qual preposição seria adequada para colocar ali? Seria por, com ou para? Qual delas? Faz o teste, coloca uma, coloca a outra e vê qual é que fica melhor, tá certo? 2. Observe o texto abaixo. Há outra forma de escrever a segunda oração dessa mensagem. Então, a segunda oração é: repasse essa mensagem para as mulheres da sua vida. Eu poderia trocar essa preposição aqui por outra, certo? Sem fazer alteração e a gente escutar normalmente a frase, porque estaria totalmente correta. Então, quando eu vou fazer essa troca, eu poderia, então, escrever a frase como: repasse essa mensagem das mulheres da sua vida. Eu poderia trocar o para por das, eu poderia trocar por as ou por com. Leia direitinho, veja, faça a pergunta, a palavra mensagem também, aquelas perguntas que nós testamos, para você ver qual é a resposta mais adequada. Terceiro, no panfleto a seguir, houve uma alteração, certo? Nós temos aqui: a saúde faz parte da sua natureza. Então, nós temos aqui faltando alguma coisa nesta parte da legenda da propaganda. Então, qual seria a regência nominal correta? O correto seria: a saúde faz parte na sua natureza, a saúde faz parte para a sua natureza, ou a saúde faz parte da sua natureza. Qual seria a forma correta? Quarto, assinale a sequência que complete corretamente as dicas. Então, onde nós temos essas bolinhas aqui roxas, nós precisamos completar com as preposições corretas. Você vai testando preposição por preposição na sequência correta para verificar qual seria, então, a sequência aqui que deveria assinalar. 5. Analise os substantivos destacados e marque aquele que admite ser regido pela preposição contra. Veja, eu tenho aqui o substantivo cuidado, prevenção e protagonista. Eu quero saber qual dessas palavras eu posso utilizar a preposição contra depois. Aí você diz: mas professora, tá tão difícil. Tá não, gente. A dica é o seguinte: você substitui a próxima palavra, a próxima preposição aqui por contra. Veja se quando você fizer essa troca dá certo. Se trocou, deu certo, sem nenhum problema, então você pode aqui marcar a opção correta. Qual seria então dessas palavras que admite, que exige também a preposição contra? Se você tiver dúvidas, consulte-me. Boa atividade!